Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo do nosso programa Descomplicando a REURB. Seja bem-vindo. Hoje o tema é evolução histórica e legislativa do uso e parcelamento do solo. Para começar a falar sobre esse assunto, eu preciso trazer você a relembrar as aulas de história da quinta ou sexta série. Lembra disso? Tratado de Tordesilhas. Ah, mas Felipe, por que você fala de Tratado de Tordesilhas? Tudo o que se trata de terra, de imóvel, nós temos um ponto importante. Se você não souber disso, você não vai ter como entender claramente o que é a REURB. Demarcação territorial. Ah, então o que isso tem a ver com o Tratado de Tordesilhas? Vocês lembram que lá, quando foi descoberto a América, Portugal e Espanha dividiram no meio a América, lado direito Portugal, lado esquerdo a Espanha, o que é hoje os países aqui de língua espanhola, nossos vizinhos, e o Brasil com essa área continental. Aí começa tudo, a demarcação territorial das Américas, a divisa territorial do Brasil com os países, hoje os países de língua espanhola, que fazem divisa com o Brasil. Demarcação territorial, esse é o ponto. O Brasil foi dividido, logo em seguida, em 15 capitanias hereditárias. Outra questão também que traz e que nos remete a essa situação, demarcação territorial. Lá em Portugal, dividiram o Brasil em 15 capitanias, que os seus donatários vinham para tentar explorar aqui as novas terras na América. E aí nós sabemos que algumas prosperaram, outras não. Essas capitanias deram origem aos estados brasileiros. É importante também falar um pouquinho sobre as sesmarias. O que eram as sesmarias? A aulinha de história da quinta série também, sexta série. Sesmarias era a forma como o governo português titularizava esses interessados em explorar as terras do novo continente. Isso é importante e relevante. Estou trazendo todas essas curiosidades históricas para que você não esqueça que o mais importante é demarcação territorial. Isso é relevante e importante. E essa é a parte que nós estamos tratando da questão da evolução histórica. O segundo ponto importante da evolução histórica sobre uso, parcelamento do solo, REURB, é a questão migratória interna do Brasil, que na metade do século XX, a gente sabe disso também, aulinha de 7ª e 8ª série. Vamos lá, relembrando a questão histórica. O êxodo rural do Brasil para as cidades, na época da industrialização do país. As famílias saíram das fazendas, do meio rural, para ocupar imóveis irregulares nas cidades. Foi um crescimento desordenado, muito rápido e sem programa estrutural das cidades para receber essas famílias. Então também aí é um fato muito importante, é um fato histórico que nos remete à questão da regularização fundiária urbana. O êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades na segunda metade do século XX. Tópico: evolução jurídica do uso e parcelamento do solo e de regularização fundiária urbana e registros públicos. Questões relevantes e importantes que o advogado, o estagiário ou a pessoa interessada na REURB precisa saber. Evolução jurídica, eu quero começar a falar para vocês que a primeira lei que oficializou o registro público, que todo imóvel tem que ter a sua certidão e a sua descrição no livro próprio e um cartório que vai ficar responsável por aquelas informações. 1850, metade
do século XIX no Brasil. Foi criada a primeira lei ainda na época do Império, a Lei dos Registros Públicos. Em 1854 ela é regulamentada pela famosa Lei dos Vigários. Por que Lei dos Vigários? É importante, interessantíssimo, porque na época, no Brasil, na metade do século XIX, 90% da população era analfabeta. Então, se decidiu que os livros de registro seriam depositados e ficariam a cargo dos vigários na Igreja Católica, porque era certeza que sempre lá teria alguém alfabetizado para preenchimento e descrição dos imóveis. Depois disso, nós temos aí já em 1916 o Código Civil, que aí vem trazer questões relevantes sobre propriedade privada e também trata das questões relevantes de uso e parcelamento de solo e da questão do direito de propriedade. A lei atual, 6.015, ela vem em 1973, que é a lei que trata hoje dos registros públicos. Então, essa lei anterior foi revogada para que venha a lei 6.015 até hoje em vigor, já com várias reformas, mas é a atual lei que determina a forma de registro público de uma certidão de um imóvel, que nada mais é que é uma certidão de identidade, ela que diz as características de confrontações, tamanho, tudo o que o imóvel tem e o seu proprietário. Depois do Código Civil, a gente teve a lei específica, a Lei de Registros Públicos, em 1973. E o que é relevante para a gente saber é o marco da Constituição Federal, que em 88 traz o princípio da função social da terra. Esse princípio é muito relevante e obriga também a criação do Estatuto das Cidades, que é um grande marco importante quando a gente trata de regularização fundiária urbana. No Estatuto das Cidades que fica determinado que todos os municípios precisam criar o seu plano diretor, determinar como é e deve ser a questão da ocupação do solo no seu município. Depois do Estatuto das Cidades, surge em 2009, timidamente, a Lei 11.977, que é a primeira a introduzir a REURB social no nosso ordenamento jurídico, como hoje nós a conhecemos, bem melhorada, bem modernizada, que aí temos depois, em 2017, a atual Lei 13.465, que é o norte, hoje, das regularizações fundiárias urbanas. Pessoal, assim encerramos o dia de hoje com esses vídeos. Não esqueça de nos seguir, de fazer aí a inscrição na nossa página, sininho, e entre no nosso site ebigrupo.com, que você vai ter muita coisa lá para você curtir e ler sobre REURB. Obrigado!